Capítulo 11. E sucedeu, pela volta do ano, no tempo em que os reis fazem surtidas, que Davi passou a enviar Joabe e seus servos com ele e todo Israel, para que arruinassem os filhos de Amon e sitiassem Rabá, enquanto Davi morava em Jerusalém. E sucedeu, pela hora da noitinha, que Davi foi levantar-se da sua cama e andar pelo terraço da casa do rei. E do terraço avistou uma mulher a banhar-se, e a mulher tinha aparência muito boa. Davi mandou então indagar a respeito da mulher, e alguém disse: Não é esta Batseba, filha de Elião, esposa de Urias, o hitita? Depois Davi enviou mensageiros a fim de tomá-la. De modo que ela entrou até ele, e ele se deitou com ela, enquanto ela se santificava da sua impureza. Mais tarde ela voltou para sua casa. E a mulher ficou grávida. Portanto, mandou informar Davi e disse: Estou grávida. Em vista disso, Davi enviou o recado a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o hitita. Joabe, pois, enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou a ele, Davi começou a perguntar como Joabe estava passando e como o povo estava passando, e como ia a guerra. Por fim, Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava teus pés. Por conseguinte, Urias saiu da casa do rei, e o presente de cortesia do rei saía atrás dele. No entanto, Urias deitou-se à entrada da casa do rei com todos os outros servos do seu senhor e não desceu à sua própria casa. Informou-se, pois, a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua própria casa. Em vista disso, Davi disse a Urias: Não chegaste de uma jornada? Por que não desceste à tua própria casa? Urias disse então a Davi: A arca, e Israel, e Judá estão morando em barracas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados na superfície do campo. E entraria eu na minha própria casa para comer e beber, e para me deitar com a minha esposa? Assim como tu vives, e assim como a tua alma vive, não farei tal coisa. Davi disse então a Urias: Mora aqui também hoje, e amanhã te mandarei embora. Por isso, Urias ficou morando em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Além disso, Davi o chamou para que comesse e bebesse diante dele, de modo que o embriagou. Todavia, ele saiu à noitinha para se deitar na sua cama junto com os servos do seu senhor e não desceu à sua própria casa. E sucedeu, de manhã, que Davi passou a escrever uma carta a Joabe e a enviá-la pela mão de Urias. Escreveu, pois, na carta, dizendo: Ponde Urias na frente das mais fortes cargas de batalha, e tereis de retirar-vos de detrás dele, e ele terá de ser golpeado e morto. E aconteceu que, enquanto Joabe manteve a cidade sob guarda, ele manteve Urias no lugar onde sabia haver lá homens valentes. E saindo os homens da cidade e lutando eles contra Joabe, caíram então alguns do povo, servos de Davi, e morreu também Urias, o hitita. Joabe mandou então comunicar a Davi todos os assuntos da guerra. E prosseguiu a dar ordens ao mensageiro, dizendo: Assim que tiveres acabado de falar ao rei sobre todos os assuntos da guerra, então tem de dar-se que, se levantar o furor do rei, e ele deveras te disser: Por que tivestes de ir lutar tão perto da cidade? Não sabíeis que atirariam do alto da muralha? Quem foi que golpeou a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele uma mão superior desde o alto da muralha, de modo que morreu em Tebes? Por que tivestes de ir tão perto da muralha? Então terás de dizer: Morreu também teu servo Urias, o hitita. Assim, pois, o mensageiro foi e chegou e contou a Davi tudo aquilo pelo qual Joabe o enviara. E o mensageiro prosseguiu, dizendo a Davi: Os homens mostraram-se superiores a nós, de modo que saíram contra nós ao campo. Mas fomos empurrá-los até a própria entrada do portão. E os atiradores atiravam contra os teus servos desde o alto da muralha, de modo que morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o hitita. Então disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe:
Não deixes que este assunto pareça mal aos teus olhos, pois a espada come tanto a um como a outro. Intensifica a tua batalha contra a cidade e derruba-a. E encoraja-o. E a esposa de Urias chegou a ouvir que Urias, seu esposo, tinha morrido, e ela começou a lamentar seu dono. Quando passou o período de luto, Davi mandou imediatamente buscá-la e a acolheu na sua casa, e ela se tornou a sua esposa. No devido tempo, ela lhe deu à luz um filho, mas a coisa que Davi tinha feito parecia má aos olhos de Jeová.